Em 1959, 9 alpinistas foram encontrados mortos em um acampamento na Sibéria e até hoje o caso nunca foi solucionado. Não foram encontradas pistas e também na época tinha envolvimento do próprio governo. Meu nome é Henrique, sejam bem-vindos ao meu canal e você está assistindo ao Evidência Criminal. Hoje nós iremos falar sobre o caso Arquivo X soviético. O caso que na época levantou muitas dúvidas e que alimenta muitas teorias até hoje. Até porque nunca teve uma solução e até hoje eles tentam achar alguma coisa que explique os acontecimentos daquele dia. Tudo aconteceu na noite de 1º de fevereiro, onde os estudantes resolveram acampar na encosta leste da montanha Jolat Siage, que significa Montanha da Morte em Mansi. Nessa época do ano, as temperaturas chegam a menos 30 graus Celsius, por isso o nome Montanha da Morte, pois é um lugar extremamente frio, pode causar morte essa temperatura, e isso foi talvez uma ocasião ali, né? Possivelmente poderia ter causado as mortes, mas que também é facilmente descartada, já que alguns dos corpos foram encontrados com fratura no crânio e o outro com a língua decepada. Igor Dyatlov, o líder da expedição, havia prometido avisar a universidade por telegrama quando o grupo retornasse a Vizhai, o que deveria ter ocorrido em 12 de fevereiro. No começo, ninguém ficou surpreso por eles não terem voltado no prazo previsto. Eram comuns atrasos por causa do mau tempo. Mas quando chegou o dia 20 de fevereiro e ninguém teve notícia do grupo por 3 semanas, as famílias dos alunos ficaram preocupadas e a universidade enviou um grupo de busca à área, formado também por estudantes. Os jovens encontraram uma tenda enterrada na neve e no interior viram apenas objetos, incluindo várias botas de neve e carne que havia sido cortada e colocada em pratos, como se os esquiadores estivessem prestes a comer. Eles também descobriram que a tenda havia sido cortada por dentro, sinal que poderiam ter tentado escapar de algo ou alguém que estava no interior. Isso é muito estranho. Tipo assim, o que podia ser? Algo que vem de dentro da tenda deles e que causou as 9 mortes assim. Naquela época foi concluída que uma força natural insuperável causou as mortes. Uma força natural insuperável. Tentem me explicar como 9 pessoas foram brutalmente assassinadas, sem chance de defesa, sem sinal algum de luta, simplesmente intrigante, de fato. Um dos estudantes que participou da busca encontrou algo ainda mais estranho. Abre aspas. Perto da tenda vimos pegadas congeladas como se tivessem sido feitas por pessoas usando meias ou descalças. Não tinha tipo uma marca ali de bota na neve, não tinha marca, mas sim de uma pegada lisa, tipo como se tivesse de pé descalço ou de meia. No dia seguinte retornaram e confirmaram o que eles mais temiam. Eles começaram a encontrar os corpos. Alguns estavam usando apenas roupas íntimas, outros estavam vestidos, porém descalços. A causa oficial da morte foi hipotermia e congelamento, mas alguns dos corpos estavam com ferimentos graves, que não tinha nada a ver com frio. Uma das mulheres tinha uma forte contusão no lado do corpo, que parecia causada por um porrete. Outro estudante tinha o crânio fraturado e os últimos 4 corpos foram encontrados apenas 3 meses depois em uma ravina quando a neve derreteu. 3 tinham ferimentos fatais, incluindo uma fratura no crânio. Já a outra mulher e outro dos homens também tiveram fraturas no tronco, que só poderiam ter sido causadas por uma força enorme, comparável a um acidente de carro. E eles encontraram um detalhe macabro. Uma mulher não tinha língua e 2 das vítimas não tinham olhos. Como é que vai explicar que 9 pessoas foram encontradas brutalmente assassinadas no meio da neve, que não tem nenhum sinal que aquilo realmente possa ter sido um crime, já que não foi deixada nenhuma pista? Há muitos russos que acreditam que o Estado encobriu o que aconteceu neste caso. Até mesmo o próprio ex-presidente Boris Yeltsin, que foi presidente entre 1931 e 2007, também formado pela Universidade Técnica de Ural, acreditava que algo incomum havia acontecido. O próprio ex-presidente achava que aquilo ali foi algo muito suspeito.
Em 1990, quando a União Soviética começou a se desfazer, o primeiro investigador do caso, Lev Ivanov, revelou a um jornal que havia coletado vários testemunhos de pessoas que tinham visto bolas de fogo no céu, naquela época, né? Ele disse ter recebido ordens para classificar essas descobertas como secretas e esquecer o assunto. Na entrevista, Ivanov pediu desculpas às famílias das vítimas por encobrir o ocorrido. Agora, se isso é um fato, ou se ele realmente estava falando a verdade, a gente não sabe. A gente nunca vai saber o que possa ter acontecido de fato aquele dia, porque aquilo só pode ter sido feito por algo humano, mas que algo humano com uma força extremamente brutal e extremamente planejada, por assim dizer, porque eram 9 pessoas, pessoal. Não era uma nem duas, eram 9 pessoas. Se foram 9 pessoas mortas, deveria ter um grupo de no mínimo umas 5, 6 pessoas para tentar mais ou menos ali combater essas 9. Essa seria mais ou menos a minha ideia sobre o caso. Que outro grupo poderia ter vindo a atacar eles e simplesmente sumiram no meio da neve depois de ter cometido o crime. Continuando aqui. Em fevereiro de 2019, 60 anos depois do ocorrido, a promotoria russa anunciou que reabriria o caso a fim de acabar com o mistério sobre as mortes. No início de 2021, 2 cientistas da Suíça publicaram um artigo na revista Communications, Health and Environment do grupo Nature, que apresenta uma hipótese para o que aconteceu. Segundo eles, o grupo pode ter sido surpreendido por um tipo de específico e incomum de avalanche. Mas eu não consigo entender como que uma avalanche vai fazer uma fratura no crânio tão grave, uma contusão tão grave, arrancar olhos, arrancar língua. Eu não consigo entender. Olhos até pode ter sido uma coisa aceitável, mas língua totalmente inexplicável. E eles não conseguiram explicar ainda. Ainda assim, é uma coisa que não foi explicada e talvez nunca vá ser explicada de fato. Apenas aceitar o caso, mas nunca de fato explicado o que pode ter acontecido naquela noite, quão terrível foi aquela situação. E também o local foi batizado de Passagem Dyatlov, em homenagem ao líder da expedição, Igor Dyatlov, de 23 anos. Bom, é isso, pessoal. É um caso que não tem explicação. Provavelmente nunca vai aparecer uma explicação para isso. E, bem, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem seu gostei, comentem o que acharam. Por isso, então, muito obrigado por assistir o vídeo. E, bom, se vemos na próxima. Até mais. Já fiz aquele café, né? Porque falar sobre casos exige um pouco de energia. Café.